Jesus é igual ou menor que o Pai? Ora, geralmente, as testemunhas de Jeová costumam fazer uma abordagem e a pergunta que eles geralmente fazem é a seguinte: Jesus é igual ou menor que o Pai? Prontamente você vai dizer: não, ele não é menor do que o Pai, porque Jesus é Deus. Jesus é igual ao Pai. Então eles vão pegar a Bíblia deles e vão pedir para você também ler na sua própria Bíblia, João capítulo 14, versículo 28, que eu também quero fazer essa leitura para você na Bíblia da tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Então vem comigo. Assim está escrito: porque o Pai é maior do que eu. Bom, sendo assim, para você, quem é maior? Jesus ou os anjos? Porque para as testemunhas de Jeová, Jesus é uma das primeiras criaturas de Deus. Ele foi o seu arquiteto, o seu ajudante na criação. Logo, os anjos, para eles, não pode ser maior, porque Jesus é o primeiro. Quando eles te derem essa resposta, Hebreus capítulo 2, versículo de número 7, está escrito assim: tu o fizeste um pouco menor que os anjos. Está falando acerca de Jesus. Jesus foi feito menor do que os anjos. Mas observamos a Jesus, que havia sido feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e de honra por ter sofrido a morte. A resposta deles é a seguinte: Jesus aqui está sendo retratado como sendo menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Porque ele se fez homem. E é por isso que ele se tornou menor do que os anjos. O que é que você vai fazer neste momento? Você vai agora dar o troco. Espere um pouquinho. Se aqui ele se tornou menor do que os anjos, porque ele se encarnou, ele se fez homem, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quando ele disse que era menor do que o Pai, ele estava no seu estado de encarnação como homem? Ele já tinha voltado novamente ao seu estado de glorificação? Logicamente que, se ele for honesto, ele vai dizer que Jesus estava aqui encarnado como homem, porque ele estava no seu ministério terreno. Portanto, você vai agora dar o checkmate. Bom, se ele, por estar no estado de encarnação, de humilhação, e ele se tornou menor do que os anjos, do ponto de vista da humanidade, como é que ele poderia, nesta mesma situação, sendo menor do que os anjos, dizer que era igual ao Pai? Pronto, não tem resposta. Tem resposta, sim. E nós vamos dar a resposta agora. A resposta que ele disse que nós daríamos, eu jamais daria. A resposta deles é a seguinte: Jesus aqui está sendo retratado como sendo menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Porque ele se fez homem, e é por isso que ele se tornou menor do que os anjos. Eu jamais daria essa resposta. A resposta que eu daria é a seguinte: Jesus é retratado ali como sendo menor do que os anjos porque ele deixou de ser aquilo que ele era nos céus, ou seja, um ser divino. Portanto, o argumento está de pé. A pergunta formulada da forma correta é a seguinte: se Jesus era plenamente Deus em João 14, 28, como pode o Pai ser maior do que ele? Esta é a pergunta formulada da forma correta. Não tem resposta. Não tem resposta. Então, se você me perguntar, como pode Jesus, que era maior que os anjos no céu, ter sido feito menor que os anjos na terra? Eu vou te responder, porque Jesus na terra não era anjo. Mas se eu te perguntar, por que Jesus, sendo 100% Deus na terra, tinha o Pai como maior do que ele, você não vai poder dizer para mim, porque Jesus na terra não era Deus. E é aqui que eu te pego. O checkmate. A pergunta que surge é: se Jesus era 100% Deus, com todos os seus atributos, sendo que um dos atributos de Deus é a onipotência, não pode ter ninguém maior do que ele, como pode ser Jesus menor do que o Pai?